somos gratos, Senhor, pela oportunidade que nós temos de ter um tempo para falar contigo, Senhor, para orar, para adorar, para te louvar e para ouvir a tua voz através da tua palavra, através da mensagem ministrada. Senhor, nós somos gratos por isso. Somos gratos porque esse momento, ó Deus, apesar de toda a sua simplicidade, ele é carregado com o seu poder. E cremos em nome de Jesus que mais uma vez essa noite o Senhor vai falar conosco. E é algo especial que o Senhor vai fazer em nossa vida. Mas para isso, Senhor, nós clamamos: dá-nos olhos para te ver, ouvidos para te ouvir e um coração para te obedecer. Nós repreendemos toda oposição à tua palavra. Em nome de Jesus, nós repreendemos e expulsamos todo impedimento. E em nome de Jesus, seja liberado, Senhor, sobre nós a tua graça e o som da tua voz seja ouvida nesse lugar. Espírito Santo de Deus, vai além, muito além daquilo que nós possamos dizer. Ó Deus, cuidando, tratando, operando maravilhas, transformando, salvando nesta noite. Assim, Senhor, nós declaramos, ó Deus, que todos quantos ouvirem essa palavra entenderão, e aqueles que a aplicarem em suas vidas serão mais felizes e abençoados em nome de Jesus. Quem crer nisso diz amém, amém e amém. Graças a Deus. Eu quero ler, daqui a pouco eu vou ler um versículo, apenas um versículo. E esse versículo está dentro de um contexto de Juízes capítulo 20, em que certa vez o texto relata a história em que Israel estava em luta, iria iniciar uma luta com o próprio Israel, porque aconteceu que uma das tribos de Israel, e quando a gente falar em tribo, pensa assim em status, em proporções muito menores, ok? Mas assim, uma das tribos de Israel, a tribo de Benjamim, aliás, alguns homens dessa tribo, eles violentaram, estupraram a mulher de um certo homem. E depois que fizeram essa barbaridade, eles mataram a mulher. O marido, obviamente, ficou transtornado, e ele então resolveu clamar por justiça. E ele foi até algumas pessoas e clamou que a justiça fosse feita. Então o coração dos líderes de Israel foi obviamente comovido por conta daquela situação, e eles montaram um exército para marcharem até a tribo de Benjamim. E lá eles chamaram o povo para entregar os caras que cometeram aquele crime. Só que eles simplesmente não quiseram entregar as pessoas que cometeram aquela crueldade. E por conta disso, iniciou-se uma guerra entre a tribo de Benjamim e o resto de Israel. O texto de Juízes capítulo 20 fala sobre inclusive a quantidade de homens armados e pessoas que saíram para a guerra, enquanto a tribo de Benjamim tinha homens, soldados valentes, pessoal muito bem capacitado para enfrentar o resto de Israel. Mas existe um versículo, e é esse versículo que eu quero essa noite compartilhar com você, que me chamou a atenção enquanto eu lia, e eu gostaria de ler o versículo 16, apenas o versículo 16, que diz assim: dentre todos esses soldados havia 700 canhotos muito hábeis, e cada um deles podia atirar uma pedra com a funda num cabelo sem errar. Imagina isso. Imagina, você se lembra da funda? Davi usava a funda como arma de guerra, e com a funda ele conseguiu acertar uma pedra na testa de Golias, enfim, venceu aquela batalha com aquele homem naquele dia. Mas havia ali naquele grupo 700 homens que manejavam muito bem a funda, e o texto diz que eles eram capazes de acertar com a funda uma pedra em um fio de cabelo. Gente, imagina isso. Eles a precisão era tanta que eles eram capazes de fazer essa façanha.
Mas sabe de uma coisa? Isso não é o mais interessante nesse versículo. Na verdade, o que me chamou a atenção nesse versículo é o fato dele dizer que esses homens eram canhotos. Quantos canhotos nós temos aqui essa noite? 1, 2, 3, enfim. Amém. Se diz que geralmente 10% da população é de canhotos. Eu nem sei se chega a tanto, né? Aqui, por exemplo, é bem menos de 10%. Agora, o interessante é que no original, quando ele usa a palavra canhoto, não é o canhoto de nascença. O canhoto ali, na verdade, designava uma pessoa que começou a usar o braço esquerdo. E supõe-se, isso por causa da palavra original que é no hebraico, que é usado ali. E supõe-se que, uma vez que estamos falando de um exército, estamos falando de soldados, esses homens que acabaram, não eram canhotos de nascença, mas se tornaram canhotos, foram soldados que, diante das batalhas, uma vez eles foram feridos. E muitos deles tiveram o braço decepado, a mão decepada, foram feridos no braço com espada, no seu braço direito com espada, com lança, com flecha. E por conta desse ferimento, eles tiveram seus braços direitos aleijados. Então os movimentos já não eram mais aptos para que eles manejassem a funda ou alguma outra arma com o braço direito, porque eles se tornaram ou amputados ou aleijados, porque os seus braços direitos não funcionavam mais. Agora chega nesse momento, esses homens que eram destros, eles começam então a se tornarem canhotos. Isso que para mim é fantástico. Já seria para mim impossível acertar com uma funda um fio de cabelo. Gente, eu sou capaz de pegar uma funda e pedir para todos vocês levantarem. Eu afirmar para vocês, não tenham medo, porque eu não vou acertar. E é capaz de verdade de eu errar vocês. Mas esses caras faziam isso, não com o seu braço direito, original, aquele braço de nascença, mas eles aprenderam a usar o braço esquerdo. Você já tentou jogar um papelzinho? Os destros aqui, levantem a mão. Quem é destro? Levanta a mão. Tenta jogar um papelzinho com a mão esquerda. É um desastre. É um desastre. A gente não consegue acertar a pessoa que está na nossa frente usando a mão esquerda se a gente é destro. É daí que esses caras, eles não apenas, eles superam o defeito do seu braço, mas se tornam pessoas especiais, gente que se destaca, gente valente, sabe? E é sobre isso que eu quero falar rapidamente essa noite. Eu não coloquei ali, mas o tema da minha mensagem seria recomeçar, porque eu vejo exatamente essa capacidade de superação, de recomeço na vida desses indivíduos, que de verdade eu acredito que deve ser exatamente a mesma capacidade que nós precisamos ter. Então, eu queria, em primeiro lugar, eu queria dizer apenas 3 coisas. Eu vou ser bem rápido, ok? Bem objetivo. Eu quero dizer apenas 3 coisas. A primeira delas é que a vida machuca. Você pode dizer isso comigo? Vai? A vida machuca. Mais uma vez, a vida machuca. Sabe, assim como aqueles caras que saíram para a guerra, e nas batalhas eles foram atingidos, nas batalhas eles foram brutalmente atingidos, e muitos deles se tornaram aleijados em seus braços direitos. A verdade é que, gente, a vida machuca, pessoas machucam, e a gente vive
um tempo realmente em que, assim, é impossível, quero te dizer, é impossível passar por essa vida sem um arranhão. É impossível a gente passar por essa vida sem que a gente tenha pelo menos uma história triste para contar. Felizes são aqueles que ao final da sua vida, sabe, terminam a sua vida sem trauma, terminam a sua vida sem feridas profundas na alma. Felizes são aqueles que podem chegar até o final da sua vida e dizer: uau, esse tempo todo, esses meus 70, 80, 90 anos de vida, os meus braços nunca foram arrancados, nunca tive uma ferida fatal, nunca tive uma ferida que acabou me aleijando ou implicando em perdas terríveis. Eu passei a vida toda e graças a Deus cheguei no final da minha vida e não teve um único incidente ou uma única situação que de fato me marcasse tão negativamente, que acabasse implicando em prejuízos, seja na minha vida pessoal, no meu casamento, na minha vida espiritual, na minha fé, na minha vida emocional, psicológica, enfim. Gente, poucos são esses. Poucos são esses, e de verdade, a grande maioria desses poucos não consegue entender aqueles que de fato tiveram essas perdas grandes na vida, tiveram um dia a sua mão decepada, tiveram o seu braço fortemente atingido, e aí as suas capacidades foram, de alguma forma, elas foram minimizadas. Não podem mais, não conseguem mais fazer as coisas que antigamente faziam. E aí o que acontece? De verdade, felizes são aqueles que no final da sua vida vão atravessar a vida toda sem nenhum trauma, sem nenhum prejuízo profundo. Mas é impossível passar essa vida sem algum tipo de arranhão. Alguns homens de Deus, eles passaram por momentos bem difíceis, sabe, em suas vidas. Alguns homens de Deus passaram por situações bem ruins. Por exemplo, Jesus foi chamado de homem de dores. Sabe, Jesus, o profeta Isaías afirma que Jesus era um homem de dores. Por quê? Gente, o grau de rejeição, o grau de abandono, de injustiça que Jesus sofreu, foram coisas que de verdade atingiram o coração de Jesus. Jesus não é como alguns de nós que passa por situações bem ruins e diz: eu nem ligo, a alma está azedando, está tudo ruim, e diz que não liga. O profeta Isaías chama ele de homem de dores. Isaías foi um outro homem que sofreu assim tão terrivelmente. Davi, aliás, eu falei Isaías, Davi foi um homem que sofreu por diversas vezes, por conta de tantas coisas e de tantas situações. Eu gostaria que você acompanhasse o Salmo de número 129, versículos 2 e 3. Davi faz a seguinte afirmação: muitas vezes me oprimiram desde a minha juventude, mas jamais conseguiram vencer-me. Passaram o arado em minhas costas e fizeram longos sulcos. Olha só o que Davi está dizendo, que ele pega a figura, essa figura agrícola, né, do arado que faz aquela vala na terra para ser jogado sementes, e ele diz assim: olha, fizeram isso do ponto de vista emocional, psicológico, fizeram isso em mim, passaram arado nas minhas costas para jogarem sementes em mim. Obviamente, imagina que tipo de semente você iria jogar ali: a semente da falta de perdão, da mágoa, da revolta, da injustiça, do ódio, e todo tipo de semente ruim. Era a ideia que estava na cabeça de Davi. Mas Davi se refere a pessoas ruins, que são capazes de passar pela nossa vida e trazer assim consequências tão negativas como essa, e ter coragem de fazer o que fazem. Mas sabe de uma coisa?
Não apenas pessoas ruins fazem coisas ruins. A gente vê e passa por pessoas boas que fazem coisas ruins. Você está sentado ao lado de uma delas. Dá uma olhadinha aí, disfarça, dá uma olhadinha. Sabe uma coisa que eu detesto, gente? Eu começar a ministrar sobre assuntos como esse e começar a dizer assim com relação às pessoas que me ouvem: olha só, as pessoas, você sofreu injustiça, as pessoas te maltrataram, elas tiveram inveja de você, quiseram acabar com você, e elas fizeram isso, aquilo outro contra você. Aí daqui a pouco eu falo tanto e te transformo tanto em uma vítima. Daqui a pouco a gente começa a ver uma pessoa chorando, enxugando as lágrimas. Daqui a pouco outra pessoa enxugando as lágrimas, como se aqui tivesse apenas vítima, como se entre nós não tivéssemos pessoas que além de sofrerem a maldade dos outros, também fazem maldade. E muitas vezes são as maldades que a gente nem percebe. Eu já tive pessoas que chegou assim para mim e disse: graças a Deus disseram. Imaginem as outras milhares que nunca disseram nada: pastor, eu fiquei muito chateado com você. Eu falei: mano, por quê? Porque aquele dia você falou isso, assim, assim, assim. Eu fico pensando: ok, desculpa, foi sem querer. Imagine tantas outras que eu falei alguma coisa, mesmo sem querer, e eu acabei realmente abrindo as costas delas, talvez como Davi disse. Porque pessoas boas, e honestamente eu ainda me considero uma pessoa boa, fazem coisas ruins. Você não é uma vítima. Você é uma pessoa em que talvez algum problema, alguém já tenha feito coisas ruins contra você. Mas eu quero dizer em nome de Jesus que nós também, infelizmente, por melhores que a gente tenha, por mais cuidado muitas vezes que a gente tenha, e na maioria das vezes a gente não tem cuidado mesmo, ferimos quando falamos, ferimos quando fazemos alguma coisa, sabe? Ferimos até quando ficamos calados. Mas isso só resume a ideia de que a vida machuca. E tanto somos machucados quanto também machucamos. Porque, gente, a vida é assim. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu não quero transformar, trazer uma expectativa de que essas coisas não acontecem. Essas coisas são raríssimas. Essas coisas, na verdade, nem acontecem com crente. Quem é crente aqui, diga amém. Ok. Como se crente não ficasse doente, como se crente não tivesse problema com o carro. Ai, Jesus. Quem tem ouvido ouve o que eu quero dizer. Enfim, como se crente não quebrasse a perna, né, crente? Como se crente não tivesse algum, sei lá, problema na família, sei lá. Mas tudo isso porque a vida machuca. A vida é assim, infelizmente. E aí nós não vamos gerar nenhuma expectativa para que as pessoas pensem que essa vida pode ser um paraíso, ou que essa vida pode ser infinitamente melhor do que é, porque não pode. Ela pode ser bem melhor, eu acredito nisso. Mas o que acontece na verdade é que a vida machuca. E essa é a primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês. Mas a segunda coisa que eu gostaria de te dizer nessa noite é que você pode parar. Sim, gente, não é justo. Não é justo. Você está na batalha da vida e a sua mão é decepada, o seu braço é ferido. Não é justo você simplesmente dizer: chega, não quero mais. Não é justo você dizer: não, chega, vou me aposentar, não quero mais isso. Sim, não tem mais a mão, o braço ficou aleijado, a vida não é mais como era antes. Você não pode mais hoje o que podia antes. Não é justo dizer: sim, eu vou parar, eu não quero mais. Sabe,
Eu olho para aqueles homens que se tornaram canhotos. E o que me impressiona neles é que eles não se aposentaram. Eles tinham todos os motivos do mundo justos, motivos justos, para simplesmente dizerem: chega, não quero mais. Já fiz o que eu tinha que fazer, já deu o que era para dar, sabe? Já lutei, venci batalhas, agora fui atingido, vou ficar pelo INSS do céu. Então que aposentadoria, e estou aqui agora só para receber as bênçãos de Deus e pronto. Mas chegou uns caras que disseram o seguinte: não, eu não vou parar, essa foi a ideia deles. Mas você pode parar, você pode desistir, você pode dizer chega. Eu olho, por exemplo, para Elias, e Elias foi um exemplo de um homem de Deus que parou. Ele chega uma vez em que, esse episódio todo mundo deve se lembrar, em que ele ora e faz descer fogo do céu. Imagina que espetáculo. 400 profetas de Baal, mais 450 de Azerá, e ele está lá, 950 contra 1, todo mundo clamando aos seus deuses, e ele, quando clama a Deus, desce fogo do céu. Espetacular. E aí Jezabel, e ele dá um passo que não deveria dar, manda matar todo mundo. Enfim, Deus nunca mandou ele fazer isso. Mas daqui a pouco Jezabel ameaça ele: vou fazer com você o que você fez com eles. Ele sai correndo, se esconde numa caverna, fica deprimido. Diz o texto que ele diz: Senhor, eu não sou melhor do que os meus pais, então assim, me mata. Alguns de nós já dissemos isso algumas vezes na vida, né? Alguns de nós já dissemos: poxa vida, já deu, tá bom. Se eu morrer eu estou no lucro, chega. E aí tá lá, Deus se encontra com Elias na caverna. E é interessante que Deus não diz para ele: não, meu filho, continua, ânimo, fica de pé, reage. Sabe toda aquela palavra motivacional que muitas vezes a gente lê nas escrituras? Não, Deus não faz isso com ele. Deus simplesmente dá três trabalhos para ele. Ele deveria ungir 2 novos reis, 2 caras que iam assumir o trono dos seus estados. E mais, ele deveria ungir o seu sucessor, que seria Eliseu. Assim, o cara estava tão de saco cheio, e estava realmente querendo chutar o pau da barraca, não estava aguentando mais. Eram as 3 últimas tarefas que Deus deu para ele. Ele ungiu um rei, ungiu o sucessor Elias, e faltou outro rei que ele não ungiu. Simplesmente, pum, ele foi embora. Foi o episódio em que vem a carruagem de fogo, pega ele, leva para o céu e pronto. Mas ele simplesmente desiste. É um cara que foi ferido, e desistiu realmente da vida, desistiu do ministério, desistiu de continuar, sabe? E de verdade, não dá nem para condená-lo, ainda que eu ache de verdade, depois cai fogo do céu, cara, como que você vai? Maior demonstração de poder como é que esse aí não dá, sabe? Agora eu fico pensando, quantas coisas ficaram por fazer? Será que de fato Elias encerrou toda a sua missão, todo o seu ministério? Será que ele fez tudo aquilo que tinha que fazer? Tudo aquilo que Deus esperava dele, será que ele de fato fez? Será que não ficou nada pela metade, não ficou nada por fazer? De verdade eu duvido, acredito, sim, que havia mais coisas para acontecerem na vida de Elias, mas ele resolveu colocar um ponto final. Havia sim mais coisas, mais missões de Deus para a vida dele, mas ele resolveu simplesmente desistir e acabar ali naquele momento. Sabe, você pode parar, você pode fazer como, por exemplo, Pedro. E aí eu gostaria de compartilhar esse texto com vocês, porque Pedro foi outro que também parou. O texto diz o seguinte: estavam juntos,
Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Se você continuar lendo João capítulo 20, eu coloquei 2, mas é 20, capítulo 20. Se você continuar lendo o texto, você vai ver que é nesse momento em que Jesus se apresenta para Pedro e para os outros discípulos. Mas a grande questão ali, o que é muito significativo, é quando Pedro diz assim, vou pescar. Porque assim, Pedro dizer isso tem um significado, eu dizer isso tem outro. Porque se isso fosse um hobby de Pedro, tudo bem. Mas a verdade, Jesus chamou Pedro enquanto ele pescava. A vida de Pedro era um pescador, e a vida de Pedro foi marcada ali pela pescaria. E chega um momento em que Jesus morre, os discípulos ficam desolados, e Pedro tem a ideia, ok, eu vou pescar. E ele toma essa decisão e os discípulos vão atrás. Gente, olha só, existem decisões erradas que a gente toma e algumas pessoas vão atrás. A gente precisa ter cuidado, como pai, como mãe, como marido, como esposa. A gente precisa ter cuidado com as nossas decisões. Você pode dizer amém? E aí o que acontece é que ele diz, eu vou pescar, e na verdade ele estava dizendo, olha, eu vou voltar ao passado. Eu vou fazer o que eu fazia antes. Eu vou ser hoje o que eu já fui, um pescador. Quando Jesus simplesmente um dia chama ele para ser pescador de homens. Apesar de outros discípulos irem juntos, o assunto era com Pedro. Tanto que Jesus chega para Pedro em seguida e diz assim, Pedro, tu me amas? Não pergunta para nenhum dos outros, pergunta para Pedro, tu me amas? Então, você se lembra o que ele diz? Apacenta as minhas ovelhas. Porque eu te chamei para pastorear ovelhas. Você quer voltar à pescaria? Você quer voltar para pescar? Mas sabe de uma coisa, gente? Graças a Deus por aqueles que conseguem ouvir a voz de Deus. Graças a Deus aqueles que conseguem sensibilizar os seus corações e perceber, olha, que Deus está usando fulano, ciclano, beltrano. Deus está usando um amigo, esposo, marido, para não me deixar desistir. Deus está usando a sua própria palavra, ou alguma conversa que eu tive com alguém, ou um sonho que eu tive. Deus está usando circunstâncias para falar comigo e para dizer para mim, você não pode parar agora. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. Sabe, apesar de eu poder parar, Deus não vai colocar um cabresto em você e te obrigar a voltar à fé, a voltar ao ministério, a lutar e batalhar pelo teu casamento, pela tua família. Você simplesmente pode dizer, ok, chega, estou parando. Deus não vai simplesmente colocar uma faca no teu pescoço e te obrigar a voltar a fazer as coisas que para Ele você deveria estar fazendo. Portanto, você pode parar, mas ao mesmo tempo em que Ele vai estar instrumentalizando pessoas, sabe, Ele vai estar lançando uma palavra, você vai estar ouvindo, sem perceber, sem saber, você vai estar ouvindo Deus falando com você, você vai estar ouvindo Deus te encorajando, você vai estar ouvindo Deus dizendo para você, ei, por que você quer parar? Você me ama? Então apacenta as minhas ovelhas. Você me ama? Então me serve. Você me ama? Então não pare. Você está entendendo? Porque imagina, gente, a gente parar com algo que Deus ainda disse para a gente não parar. Isso tem a ver, repito, com o ministério, tem a ver com a sua fé em Jesus, tem a ver com a sua família, sabe,
não necessariamente estão ligadas com Deus. Deixa eu explicar. Há uns anos, sei lá, uns 15, 20 anos atrás, não sei, havia um tema de mensagem que era assim: os sonhos de Deus. A metade dos pastores do Brasil ministraram sobre esse tema, os sonhos de Deus. Mas sabe o que me deixava assim curioso? Será que os meus sonhos são os sonhos de Deus? Será que aquilo que você quer é o que Deus quer? Será que de verdade tudo aquilo que eu sonho eu posso chamar de sonho de Deus? Porque isso se alastrou. Se eu queria ter um carro, é sonho de Deus. Se eu queria ter uma casa, é sonho de Deus. Se eu queria ter uma família, é sonho de Deus. Se eu queria viajar pelo mundo, é sonho de Deus. Pô, de verdade, muita coisa que a gente sonha não é sonho de Deus, amém, gente? Então muita coisa que a gente quer, tem nada a ver com Deus. Mas eu sei que existem coisas que a gente quer e é pessoal, e pode ser para a glória de Deus, e a gente pode servi-lo. Eu olhei ali para a Evelyn tem uma loja de tortas, doce. Fazendo propaganda, tá? Não fui, mas já estou fazendo propaganda. Vamos lá. Assim, cara, qual é o nome da loja? Sonho de Deus. Loja Sonho de Deus. Qual é? Não é sonho de Deus a loja, mas ela pode fazer daquela loja um lugar em que Deus é glorificado. Você pode fazer com que a sua vida, o seu casamento, sabe, que Deus seja glorificado. Você pode fazer com que seja lá o que for na tua vida, Deus ser glorificado, exaltado, que as pessoas aplaudam ao Senhor por aquilo que você é, por aquilo que você tem, por aquilo que você faz, porque de alguma maneira Deus pode ser louvado através da sua vida. Você me entende? Diga amém. Mas assim, eu só não posso chamar de sonho de Deus aquilo que é simplesmente o meu sonho, mas eu também quero dizer que Deus pode abençoar os nossos sonhos. E a pergunta ou a afirmação você pode parar. Mas assim, a gente nunca vai saber até onde a gente podia ir, né? A gente nunca vai saber se a gente estava perto de alcançar aquilo que a gente tanto queria. Se a gente parar, a gente nunca vai saber se de verdade até onde a gente podia chegar e as bênçãos que a gente poderia colher. Mas a gente pode parar. E algumas pessoas param, e talvez isso seja justo. Mas sabe aqueles 700 soldados? Eles não pararam, mesmo sem braço, ou com o braço aleijado, eles não pararam. Por isso, em terceiro e último lugar, Tamara, você pode recomeçar. Você pode dizer comigo? Você pode recomeçar. Você pode ser profeta para quem está ao teu lado. Diga assim para ele, para ela: você pode recomeçar. Você pode recomeçar. E glória a Deus, queridos. Assim, uma das coisas, umas doutrinas da palavra de Deus, ainda que nos últimos anos ela tem sido esculhambada, é a doutrina da graça, que basicamente fala a respeito do favor de Deus por nós e que nós não merecemos, mas assim, nós temos um Deus que faz um favor por nós, a despeito de nós mesmos. Ainda que a gente não mereça, Ele pode assim nos abençoar, sabe? Então veja, eu posso recomeçar, e a primeira coisa que eu preciso entender: eu posso contar com a graça de Deus, eu posso contar com o favor de Deus, eu posso contar com o seu amor, com a sua bondade. Sabe por que é possível pensar em recomeços na nossa vida, em recomeços da nossa fé, em recomeços do nosso ministério, em recomeços da vida, recomeço de um sonho pessoal? É porque nós temos a nosso favor essa palavrinha chamada graça.
É a graça de Deus. É o favor dele por nós, que se sente, que chega até nós, ainda que a gente não mereça absolutamente nada. E eu entendo que aqueles homens, eles contaram com isso. Eles contaram com graça. Os caras estavam lá, não conseguiam mais fazer o que faziam com a mão direita, não conseguiam mais ser quem eles eram. Mas chega um momento que eles dizem: olha, ou a gente fica aqui reclamando, ou a gente se aposenta, a gente vai embora, a gente retorna, retrocede, ou a gente faz alguma coisa. E essa postura pessoal, ela é tão determinante. É tão determinante. Eu sei que cada um de nós tem uma personalidade, características diferentes. E a verdade é que, assim, algumas pessoas têm isso de maneira mais natural. Sabe, você já percebeu aquela pessoa que ela digamos, do tipo que não se cansa, que não desiste? É brasileiro, como que é? Não desiste nunca, tem um negócio assim. Sabe, o cara tá toda hora. Mas agora existem os argentinos, né? Pessoal. Enfim, aquele pessoal que não é bem desses sais brasileiros, mas é o pessoal que desanima. Sabe, que sim, fica abatido, que aí já não é uma questão de personalidade. Eu já vi coisas tão extraordinárias. Gente que nunca colocou o pé numa igreja, gente que não sabe absolutamente nada a respeito de Deus, gente que não ora, gente que não teme a Deus. Mas o cara, provavelmente, se ele estivesse lá, fizesse parte da tribo de Benjamim, talvez ele fosse um desses soldados que, mesmo sem o braço direito, ia dar um jeito para começar a lutar com o braço esquerdo. E aí, quando isso não é uma característica da nossa personalidade, a gente precisa pedir o poder de Deus sobre nós. Você está me entendendo? Diga amém. A gente precisa clamar: Senhor, vem sobre mim. Porque se depender apenas do meu coração, do meu perfil de personalidade, do meu jeito de ser, Senhor, eu sou tendencioso a desistir, eu sou tendencioso a desanimar, Senhor, eu sou tendencioso a parar com tudo. Senhor, vem sobre mim, me ajuda, me fortalece, inflama o meu coração. Porque se depender só de mim, só das minhas forças, a minha tendência simplesmente é desistir de tudo. Senhor, eu fico triste e paro. Senhor, eu fico aborrecido e paro. Senhor, eu fico chateado e paro. Senhor, eu vejo dificuldade e paro. Senhor, eu tenho um problema e paro. Eu não sou igual a esses caras que pode arrancar um braço dele, mas ele continua lutando. Você está entendendo? Que homens são esses? Talvez homens que, repito, a gente só consiga ser por causa do poder de Deus em nós. Fora isso, impossível. Impossível ser assim. Mas, Senhor, nos chama, gente, de verdade, a compreender a nossa responsabilidade nisso tudo. Sabe de uma coisa? Eu sei que o tempo todo eu quero ver o poder de Deus na minha vida. Cara, eu queria ver o anjo do Senhor me segurando pela mão, me colocando em pé, me arrastando, sabe? Eu queria ter todas aquelas sensações de força e me sentir o super-homem, o cara. Mas eu aprendo pela palavra de Deus que boa parte das coisas que Deus faz em nós é responsabilidade minha. Eu sou o responsável. Diga comigo: eu sou o responsável. Não, não é irresponsável, eu sou responsável. Diga aí. Ok. Eu sou o responsável. Eu vejo, eu vou lendo a palavra de Deus. Por exemplo, o apóstolo Paulo,
Ele nos manda despojar. Uma versão mais antiga diz assim: despojai-vos do velho homem. Ele manda tirar coisas. Está entendendo? Ele manda você tirar coisas. Ele manda você parar de cometer alguns pecados. Ele manda você parar de ser frouxo. E assim diz o Senhor, amém? Catuca quem está ao teu lado e diga assim: irmão, agora Deus falou com você. Ele manda, é você que faz. Para de ficar nervoso, para de ficar estressadinho, para de ficar irado à toa, para de ficar magoado com tudo, para de ficar gritando por nada, para de ficar chateado, para de ficar desanimado, para. Senhor, eu pensei que o Senhor ia me dar assim o seu poder, e aí eu... Não é não. Porque esse é o evangelho da responsabilidade. Senhor, eu pensei que depois que eu não tivesse mais braço, aí o Senhor ia fazer nascer um braço novo. Eu tenho aprendido isso da pior maneira possível. Eu tenho aprendido que o braço que eu tinha, gente, talvez eu não tenha mais. A facilidade que eu tinha, talvez eu não tenha mais. Você está entendendo? É minha responsabilidade assumir isso. Mas Deus diz assim: ei, você pode aprender a lutar com o braço esquerdo. Ele diz: você pode aprender a lutar com o braço esquerdo. Você que nem consegue jogar um papelzinho e acertar na lixeira, faz esse teste quando chegar em casa. Eu até pensei em trazer uma lixeira aqui, dar um papel para todo mundo e mandar todo mundo jogar com o braço esquerdo. E fora os canhotos, que iam jogar com a direita. Eu ia... Joga! Você ia ter que treinar. Ia ter que jogar 1, 2, 100, 200, 1000 vezes. Até você começar a acertar. Porque quando o braço direito, alguma coisa na nossa vida foi roubada, quando nós tivemos oportunidades roubadas, privilégios roubados, quando nós tivemos capacidades canceladas, anuladas, quando temos competências que a gente não vê mais, Deus está dizendo: ei, você não percebeu que o teu braço direito foi ferido na guerra? Você quer parar? Para. Mas você pode começar a lutar com o braço esquerdo. Vai ser mais difícil. Você vai levar mais tempo. Você vai ter que treinar muito mais do que treinava antes. Mas você pode ser melhor do que você era. E sabe, e a gente faz tudo isso debaixo do poder de Deus, da presença de Deus. É por isso que Jesus declarou, solta, Tamara. Em Mateus 28:20, Jesus disse: e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Você consegue ler o que está escrito? Vamos lá todos, vai. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Mais uma vez. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Ele diz: a minha presença na sua vida é a sua oportunidade e é a sua possibilidade de conseguir, sabe? Porque nós temos o poder de Deus, nós temos o encorajamento da palavra de Deus, nós temos a promessa do Senhor, nós temos o Espírito Santo. E aí você pode recomeçar.
Aí dá para recomeçar muita coisa na nossa vida. Sabe, dá para recomeçar muita coisa na nossa vida. Em nome de Jesus. Querido, dá para começar a fazer coisas que a gente não fazia antes. Sabe, os caras começaram a jogar, lançar pedra com a funda na mão esquerda. Eles não faziam isso antes. Isso dá para ser ainda melhor do que se era antes. Sim. Com o poder de Deus em nós. Dá para ser, dá para fazer. Mas isso dá um trabalho. Isso dá um trabalho, gente. Porque vai exigir muito mais tempo de nós. Vai exigir muito mais concentração de nós. Vai exigir muito mais oração de nós. Vai exigir muito mais autodisciplina de nós. Vai exigir mais responsabilidade de cada um de nós. Como o salmista certa vez declarou: porque te abates, ó minha alma, e porque te comoves tanto dentro de mim, espera em Deus, pois ainda louvarei. Eu gosto dessa conversa que a gente tem com a gente mesmo, sabe? É dizer: ei, chega, espera em Deus, calma. Portanto, querido, em nome de Jesus, dá para recomeçar. Talvez você esteja aqui essa noite, assim, arrancaram o teu braço, ou a vida machucou seriamente a sua mão, e hoje os seus movimentos não são mais os mesmos. Você não se sente tão competente, capaz como se sentia antes. Você não se sente com tanta energia como tinha antes. Sabe, as coisas mudaram mesmo, mudaram mesmo. Você até pode crer pela fé, vai nascer um braço novo, amém, que seja. Mas talvez não. Mas talvez você tenha que aprender a lutar com outro braço. Sabe? Com a companhia do Senhor, com a ação do Espírito Santo. Que Jesus chamou o Espírito Santo de Consolador. Que coisa! Consolador. É aquele que vem refrigerar a dor. Porque ter parte de si roubado, tirado, arrancado, dói bastante. E quem já teve essa experiência ruim sabe do que eu estou falando. Ter algo, uau, não poder funcionar mais como funcionava antes, isso é terrível. Mas o Senhor diz: você tem o Espírito Santo, que é o seu Consolador. E talvez Ele não faça nascer um outro braço, mas Ele vai sarar as feridas da tua alma. Ele vai cicatrizar as feridas do teu coração. E depois de fazer isso, Ele vai ser o seu companheiro dia após dia, para te ensinar a lutar e vencer com o seu braço esquerdo. Ele vai te capacitar a fazer o que você não fazia antes, sabe? E ser melhor do que era antes. Você pode crer nisso? Diga amém. Portanto, em nome de Jesus. Agora essa é uma responsabilidade sua. O Senhor diz também: Senhor, eu quero cuidar agora, eu quero assumir essa postura no meu coração, na minha vida, e eu vou. Porque eu particularmente tenho orado muitas vezes para Deus: Senhor, faz, Senhor, faz. Parece que eu ouço Deus me dizendo: não. Você vai ter que aprender a lutar com o braço esquerdo agora. Se posicione
tenha a postura certa, seja responsável, assuma para si e vamos à luta em nome de Jesus. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém e amém. Você pode ficar de pé.